Ele foi seminarista, queria ser padre, hoje é pai. E no programa Empreendedores Católicos dessa semana eu recebo aqui o superintendente do BRDE, que é o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul para os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, Paulo Stark. Seja bem-vindo, é um prazer para a gente recebê-lo aqui. Prazer é meu. Paulo Stark hoje é pai, né? Pai. Como é que saiu do seminário e decidiu ser pai? Eu fiquei no seminário no meu ensino médio, seminário diocesano na Diocese de Ponta Grossa, até os 17 anos, né, dos 14 aos 17. Nessa época da vida, todos nós sabemos que a vida de um adolescente é conturbada, né, em relação a namoro, tudo dúvidas, isso. Né? Muitas dúvidas. Muitas dúvidas, inclusive profissionais, né, o que se quer da vida. Mas eu, desde os meus 8 anos, cultivava a ideia de ser padre. E fiquei com essa ideia até os 16. No último ano do seminário, no ensino médio, vários questionamentos vinham e eu propus, na época, para os padres. Eu fui pedir o conselho deles também, obviamente. E acabei saindo do seminário, entrei no grupo de jovens na minha paróquia lá em Ponta Grossa. E nesse momento já conheci a minha esposa, minha atual esposa, começamos a namorar. E só que nessa época eu ainda era muito menino, muito jovem, e eu lembro quantas decepções eu causei à minha mulher. E aos 20 anos eu voltei para o seminário. Aí sim, para fazer um ano de discernimento. Larguei a faculdade. Saiu, namorou, voltou para o seminário. Voltei para o seminário. O que ocorreu, né? Quando eu saí do seminário a primeira vez, eu fui fazer contabilidade na faculdade, fiz 3 anos, fiz novo vestibular para Direito. Naquela época meu pai insistia bastante de eu fazer Direito, etc. Fiz o vestibular para Direito e estava matriculado, já tinha passado no vestibular, estava matriculado para fazer Direito. E falei para minha, na época, namorada, falei para minha mãe, eu vou voltar para o seminário. Larguei a faculdade, larguei a chance de fazer Direito. Minha namorada teve que me esperar, né? Falei para ela, ó, a partir de agora é só amizade, esse negócio de amizade não cola muito, né? E voltei para o seminário. E foi um ano que eu parei na minha vida, foi fantástico. Né? Foi um ano de discernimento, de muita oração, muito. Tanto que eu saí de lá com a certeza que eu queria casar. Eu não vivi naturalmente e algum dia o casamento aconteceu. Não, eu sabia. Eu não quero ser padre porque eu quero casar. Paulo, me explica uma coisa. Você saiu do seminário, né, pela segunda vez. Foi para o casamento, para o matrimônio, por causa de uma decepção no seminário ou não? Não foi decepção. Esse período do propedêutico que eu estava vivendo aos 20 anos, propedêutico é um ano de discernimento, é um ano que você para de estudar. Foi um ano onde eu me reuni com um grupo de meninos, de adolescentes que também queriam ser padres, junto com um padre que nos orientava. E a gente rezava, a gente vivia numa casa paroquial, a gente tinha uma convivência e orava muito, pensava muito, discernia muito a respeito do nosso futuro, do que seria aquilo, o chamado de Deus. E o que eu compreendi é que aquele desejo que eu tinha de ser padre não se traduzia naquilo que realmente eu me sentia chamado de verdade. Era muito mais um desejo que vinha do coração ainda das dúvidas de criança, de relação de pai e mãe, uma série de fatores psicológicos que afetam nesse momento. E eu, a partir do período do namoro que eu tinha tido dos 17 aos 19, eu compreendi que o meu caminho era o caminho do casamento. Tanto que eu saí do seminário em julho de 98 e eu voltei para a Ângela, que é a minha esposa, dizendo para ela, Ângela, eu sei que você está cheia de dúvidas, porque eu deixei você. Colocou dúvidas mas na eu não cabeça dela tenho mais também. dúvidas. Eu tinha dúvidas antes, agora eu não tenho, eu tenho certeza, eu quero casar contigo. Te proponho noivar agora, nós noivamos na sequência, e daí a partir do noivado foi maravilhoso, porque eu não tinha nada. Eu tinha um Fusca, que na época eu já tinha comprado com o fruto do meu trabalho. Eu tinha um Fusca e uma linha telefônica. Uma grande coisa. E a partir dali do noivado, a nossa vida foi construir tudo. Nós compramos o terreno, nós construímos a nossa casa. Eu passei a buscar, no meio da crise, no final da década de 90, a buscar um emprego, porque eu também tinha saído do seminário, tinha saído da faculdade, não tinha nada. Né? Buscar um emprego... Estudar para concurso, pelo jeito, né? Você é cargo hoje efetivado, sou né? funcionário público. Sou funcionário público por uma série de carreira, fatores aliás. de carreira. Por uma série de fatores, meu pai sempre me dizia, filho, no meio dessa crise que nós vivemos, o melhor caminho é o concurso público. Passei a estudar muito, e entrei no Banco do Brasil. No mês que eu entrei no Banco do Brasil, no mesmo mês, eu vendi meu Fusca, reuni um pouquinho de poupança que tinha e falei para a Ângela, a partir de hoje nós construímos nossa casa. Em 6 meses, nós construímos a casa, nós preparamos o casamento e eu me formei na faculdade. Então foi tudo no ano 2000, tudo ao mesmo tempo, nós casamos
e ainda finalmente engravidamos no lua de mel. Mas no segundo, terceiro bloco, eu vou voltar a falar sobre a sua família, sobre a sua vivência pastoral também na igreja com sua família. Depois do Banco do Brasil surge então o BRDE, que é esse Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, né? O pessoal que está nos acompanhando lá no Nordeste, Norte não conhece. É um banco regional aqui do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e que atende também o Mato Grosso do Sul, é isso? Exatamente. O que significa, o que faz um banco regional? Um banco de desenvolvimento como o nosso, para quem não conhece do norte do país, é similar ao BASA ou ao BNE, o Banco do Nordeste, que são bancos regionais também, só que são bancos federais. O Banco do Nordeste, o Banco do BASA, que é o banco que atende a região norte, são bancos federais. A região sul não tem um banco federal para atender essa região. O que os 3 estados do sul fizeram? Na ausência do governo federal, criaram o seu banco interestadual. Então, os 3 estados. Os 3 estados juntos criaram esse banco. Depois, juntos, também os governadores decidiram atender e estender o banco para que ele financiasse também no Mato Grosso do Sul. O que um banco de desenvolvimento faz? A gente financia projetos de investimento dos empresários, da iniciativa privada, via de regra, que tenham viabilidade financeira e que vão gerar renda, que vão gerar emprego, que vão gerar retorno para o Estado, de alguma forma. A gente financia isso a longo prazo, com juros subsidiados. Uhum. E funciona bem essa gestão tripartite aí? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande? O banco foi criado em 61. É um dos únicos bancos que sobreviveram à década de 90, onde vários bancos quebraram, vários bancos públicos quebraram. Justamente por causa disso, por ser de 3 estados. A governança que o banco formou na história, nesses 55 anos de história, fez com que o banco se protegesse politicamente de interferências e os gestores também que vinham indicados pelos governadores sempre conduziram o banco com o objetivo de protegê-lo, por todas as características. Aqui no Paraná nós tivemos outros bancos públicos que quebraram, o Banestado, o BADEP, e o BRDE ficou atuando e cumprindo sua função aí sem maiores prejuízos. E nós lhe convidamos hoje, Paulo Stark, para estar conosco aqui no programa Empreendedores Católicos. Você não é da iniciativa privada, você não trabalha com o setor privado, trabalha com o setor público, mas certamente leva para o setor público ousadia, empreendedorismo, métodos gerenciais que também precisam acontecer, né? Serem estabelecidos aí no setor público. No próximo bloco a gente vai falar mais sobre isso, tá bom? Daqui a pouco a gente volta para falar com o Paulo Stark, ele que é católico, paranaense, empreendedor católico, trabalha no setor público, ele é superintendente do BRDE, que é o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, aqui para o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O Empreendedores Católicos desta semana recebe o paranaense Paulo Stark. Ele que é superintendente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul do país. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Paulo, o que faz um superintendente? Bom, aqui no Paraná eu sou responsável então por uma equipe de 118 colaboradores do BRDE concursados, que juntos, nessa equipe toda, atendemos o empresário paranaense, quem está investindo no Paraná, atendemos eles para orientar, para ajudá-lo a discernir sobre os seus projetos e depois financiar. Então, o nosso objetivo é fazer com que o empreendedor se sinta motivado a investir com um financiamento público que tem juros subsidiados e prazo alongado, né? Nós temos os maiores prazos do mercado. E o BRD atua dessa mesma forma em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, cada um com o seu superintendente nos seus respectivos estados. Qual que é a diferença de um banco regional como esse, como o BRDE, para o BNDES? O BNDES atua no âmbito nacional, atendendo diretamente grandes empresas, praticamente o BNDES só atende grandes empresas, né? Financiamentos acima de 20 milhões de reais. E o BRD atende na região sul, né, regionalmente, empreendedores financiando a partir de 50 mil reais. Então, nossos financiamentos eles são dirigidos a partir de 50 mil. A partir de 50 mil reais, a gente já está financiando investimentos de longo prazo. A gente não financia capital de giro. A gente financia projetos. Se você tem uma sala comercial que você quer reformar,
Você é advogado, tem um escritório que quer reformar, você tem uma indústria que você quer expandir a sua atividade, quer treinar o seu funcionário, quer comprar uma máquina nova, o investimento que você vai fazer, você pode vir apresentar o seu projeto no BRDE e o BRDE vai financiar esse projeto se você atender os requisitos de cadastro, crédito, etc. Você disse que não financia capital de giro, mas, por exemplo, quem está começando pode recorrer também ao banco? Quem está implantando um novo negócio tem regras específicas. A gente costuma falar, até para orientar bem o empresário, que nenhum negócio começa bem se dever demais. Ocorre muito, Everton, de muitos empresários, muitos empreendedores que estão começando irem lá no banco na expectativa de tomar financiamento de 100% do que ele precisa de recursos. Mas a gente de cara fala, não, nenhum negócio começa bem se dever demais. Aí vocês têm que fazer um pouco de consultoria também, né? Sim, é o nosso papel como banco público. A gente realmente faz isso. Está na nossa missão institucional prestar esse serviço como servidor público. A gente diz para o empresário, ter dívida é bom porque traz alavancagem, mas dever demais compromete qualquer negócio. Então, se você vai começar um negócio agora, o banco vai dizer assim, o banco financia no máximo 50% do teu investimento, o outro 50% tem que ser recurso próprio. Se você não tem recurso próprio, primeiro tem esse recurso, faça o teu projetinho, vá no Sebrae, se desenvolva e depois volta no BRDE para financiar o restante. Paulo, o empresariado comum conhece essas alternativas de financiamento ou não? Infelizmente. Porque a gente não ouve falar, né, sobre BNDES, BRDE. Quando a gente ouve falar em BNDES, a gente ouve por causa da política, às vezes, muitas vezes suja, né? Essas coisas que estão acontecendo no país, aí o envolvimento do banco, né? Infelizmente, boa parte dos empresários não conhece. Mas também é verdade que boa parte dos empresários não conhecem porque boa parte dos empresários não faz planejamento de longo prazo. Nós precisamos fazer com que a cultura empreendedora do brasileiro se torne uma cultura empresarial, que é uma cultura que planeja, que quando vai investir, pensa no longo prazo, não pensa no resultado de amanhã ou na janta de hoje à noite, né? Mas pensa no lucro de 2, 3, 4, 5 anos para frente. Isso que eu ia perguntar, o que é a longo prazo para vocês hoje? Hoje... Porque para o jovem falar a longo prazo... É verdade. 2 semanas já é muito tempo para ele, né? O prazo médio das nossas operações é 9 anos. 9 anos. Então nós temos operações de 5 anos para microempresas, até operação de 15, 20 anos para grandes empresas ou médias empresas ou projetos estruturantes, projetos de infraestrutura. Ótimo. Então, mas mesmo no microempresário a gente está falando de 5 anos. A gente sabe que o índice de mortalidade das empresas é altíssimo, né? No primeiro ano, quantas empresas morrem? E por que será? O que acontece que o empresário investe e em menos de um ano a empresa já não dá certo? Alguma coisa está errada na hora de tomar a decisão de investir, né? Alguma coisa não está certa. E não é falta de dinheiro, de financiamento. Não é. Alguma coisa está errada no processo de desenvolvimento da cultura empresarial. Cultura empreendedora a gente tem. A gente luta muito, todos nós. Todos nós lutamos muito por empreendedorismo. Todo brasileiro é meio que nato da nossa cultura. A gente cria, a gente faz. Né? Faz acontecer. Mas às vezes falta um pouquinho de empresarial, né? Nessa cultura. Depois a gente perde essa consistência da gestão, que nós não temos mesmo, daí fecha o negócio, né? Eu gosto muito de diferenciar, Everton, o tempo que eu tive do Banco do Brasil com o tempo do BRDE. O Banco do Brasil, eu atuava atendendo microempresários, financiando capital de giro de curto prazo. Conhece bem essa diferença, né? Conheço muito bem. E eu sei que o empresário que vem no BRDE, pelo simples fato de estar vindo no BRDE, já é diferenciado. Então, eu até motivo os empresários venham conhecer o BRDE, porque no mínimo você vai sair com uma consultoria, no mínimo você vai sair com isso. E a gente gosta de ouvir uma palavrinha dos empresários que depois voltam para agradecer o não que a gente deu. Porque o não que a gente deu também é educativo. Também não é o momento de financiar e ele acaba não investindo. Pedagógico. Depois. É pedagógico, isso é muito bom para o pequeno empresário. Agora é diferente, por exemplo, uma pessoa, uma empresa, né, um empresário, microempreendedor que vai num banco privado pedir um financiamento, muitas vezes, talvez, não sei, não conheço esse mercado, mas pode ser que ele não tenha essa pedagogia, né? Porque vai pela indução da compra, né? O gerente do banco ali privado quer vender, quer empurrar o financiamento. Isso acontece ou não? Me veio isso na cabeça agora. Quando eu trabalhava no Banco do Brasil, eu tinha metas ousadas para cumprir. E daí você quer cumprir metas, né? Você não está pensando no empresário. A diferença do BRDE, não estou dizendo que o Banco do Brasil não pensa no empresário, claro que pensa. Mas a dinâmica do dia a dia, da correria, do banco comercial, a proposta é muito diferente. Muito diferente. E neste ambiente público, né, com essa característica privada que vocês têm, também vocês devem ter as suas metas, né? Temos. Onde que entra a fé neste mercado? O teu dia a dia, Paulo? Entra muito mais no silêncio e na atitude de você viver no teu silêncio, viver com coerência. Porque numa empresa pública, você sabe bem como hoje o Brasil parece que vive uma crise de tudo é laico, parece que você pôr uma cruz na parede, parece que você está cometendo um pecado, né? Ou um atentado contra a Constituição.
Eu procuro viver colocando a minha cruz, porque eu acho que tá lá, isso representa bem a minha fé. A sua sala tem um crucifixo. Sala, uma cruz, a foto das minhas meninas e uma foto da Nossa Senhora, tá lá bonitinha. Isso incomoda alguém ou não? Algumas pessoas perguntam, né? Essa cruz não estava aqui, por que está aqui agora, né? Já ocorreu esse tipo de situação comigo. Se a gente passar um pouquinho do ponto, o questionamento virá. Mas a gente também procura equilibrar, porque não adianta eu ser contra o testemunho, não adianta eu pôr uma cruz lá e ficar falando da cruz no ambiente onde as pessoas não querem. Eu prefiro viver essa minha cruz e viver esse meu dia a dia, viver essa minha fé e tentar dar um testemunho. Eu espero estar sendo coerente em tudo que eu faço, né, à medida que as pessoas e torço para que as pessoas reconheçam isso como um exemplo de fé, não por mim, mas para que minha fé seja realmente vivida, né? Que seja... E a partir do exemplo, se possível, a materialização é bom. Claro, daí é bom se for possível numa reunião eu poder fazer uma oração, vou fazer, se o ambiente propiciar, mas não é algo simples no setor público. O melhor é bater o olho no Paulo e ver a luz de Cristo. É isso aí. O sal da terra. Quero saber o que o cara tem de diferente. Tá certo. Paulo, daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre empreendedorismo, a sua vocação e sobre família, sobre a sua atuação nesse setor família, pastoral familiar, ok? Nosso entrevistado hoje é o Paulo Stark, ele que é superintendente do BRDE, que é o Banco Regional de Desenvolvimento Econômico aqui da região sul do país, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ele pensou em ser padre, foi para o seminário, saiu do seminário, voltou para o seminário e decidiu casar. Hoje é pai, casado, atua na pastoral familiar na Arquidiocese de Curitiba, é superintendente de um banco grande, o Banco Regional de Desenvolvimento Econômico aqui do sul do país, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Paulo Stark é o nosso convidado hoje no Empreendedores Católicos para todo o Brasil. O Brasil inteiro está nos vendo, né? Isso é muito bom, isso nos motiva também a evangelizar nesse campo empresarial, até mesmo no setor público, Paulo. Antes de falar mais sobre família, sobre pastoral familiar, me diga uma coisa, deve ser complicado para vocês hoje, em banco público, trabalhar essa questão da ética, né? Todo entrevistado que vem aqui, eu levanto esse ponto, sobre a ética. Quem recorre ao banco regional, no seu caso, vai com que sentimento? Vai com dúvida, com receio em lidar com o dinheiro que é público, que é dinheiro público? Eu acho que o sentimento que está mais presente é o sentimento de que é difícil, de que é burocracia, de que o banco complica tudo, de que é tudo difícil, né? Que o governo não deixa o empresário trabalhar. Eu acho que tem algumas coisas que nós precisamos, nós como funcionários públicos, a gente fica no meio de uma situação complexa, né? Porque a gente quer, sim, a gente estabelece metas. Hoje eu lidero uma equipe estabelecendo metas. Todo mundo tem muito claro que tem que ser feito no banco para a gente atender bem o empresário paranaense. A gente está investindo hoje, Everton, cada ano R$1,5 bilhão no Paraná. R$1,5 bilhão. R$1,5 bilhão. Só no Paraná, fora Santa Catarina e Rio Grande. Só a minha equipe, R$1,5 bilhão por ano. Então é muito dinheiro saindo do banco, são 3 mil projetos financiados por ano. Então está todo mundo correndo atrás. Só que, ao mesmo tempo, nós temos que ter um cuidado muito grande, porque o dinheiro é público. O dinheiro é público, a gente tem que preservar que esse dinheiro volte. Graças a Deus, a gente tem uma inadimplência muito baixa, mas isso só é possível porque a gente cumpre aquilo que os empresários criticam, que é a burocracia. A gente cumpre de uma forma positiva, a gente explica para o empresário que ele precisa cumprir, a gente não vai pedir nada além daquilo que ele necessita para burocracia positiva, burocracia, né? Porque quando a gente ouve a palavra burocracia, logo vem um sentimento negativo também, né? Sim, de que tudo está emperrado, né? Não, mas ali a lógica nós temos que proteger o dinheiro público e o dinheiro é público. Temos que proteger. Proteger o dinheiro que é de todos, dos empresários talvez mal intencionados, né? E direcionar esse dinheiro para os bons empresários, aquele pessoal que está produzindo mesmo. Então essa é uma dificuldade que a gente enfrenta todos os dias. Ok. Paulo Stark, família, pastoral familiar. Você coordena hoje na Arquidiocese de Curitiba a pastoral familiar, né? Eu coordeno... Isso surge quando e como na sua vida? Ok. Quando eu vim para Curitiba, antes de vir para cá em Ponta Grossa, a gente trabalhava no Banco Brasil e trabalhava na pastoral vocacional, até porque eu vinha do seminário, então tinha toda uma familiaridade com coroinhas, com toda essa pastoral da juventude. Mas quando a gente veio para cá, a gente estava com 2 anos de casados, Ângela e eu, e já tínhamos uma filha, a Laís. Ela veio, quando a gente veio, ela tinha 1 ano.
E a gente começou a procurar o que nós vamos fazer agora na igreja para continuar o nosso ministério, para continuar a nossa atuação, porque eu saí do seminário, mas a igreja não saiu de mim, né? Aí nós casamos na igreja e como casal a gente queria, eu e minha esposa queríamos. Então a nossa saída foi se envolver com casais na paróquia onde a gente se instalou e passamos a atuar no pastoral familiar. A primeira missão que o padre nos deu, ainda um casal jovem, foi preparar outros casais. Então a gente passou a fazer formação de casais dentro da nossa casa. Foi uma proposta nova da Arquidiocese de Curitiba de fazer encontros personalizados com os casais que queriam casar. Então a nossa proposta era fazer os encontros de noivos bem antes do casamento, no mínimo 6 meses antes. Fazer uma caminhada familiar na nossa casa, recebendo os casais individualmente na nossa casa, acolhendo eles e conversando por 2 ou 3 meses, vários encontros semanais, conversando sobre família, sobre casamento, sobre o que significa o sacramento do matrimônio, sobre o que significa ser sinal de Cristo no mundo. Né? Eu não era mais padre, não sou mais padre, mas continuo com aquele desejo enorme de ser sinal de Cristo, né? de buscar a santidade. Então, e a gente só queria mostrar isso para os outros casais vivendo a nossa vida. Então passamos a fazer isto. A família foi crescendo, a gente teve a segunda filha, depois tivemos um bebê que a gente engravidou e ele infelizmente não veio a nascer, ele faleceu durante a gravidez. Nesse processo do aborto espontâneo, a gente estudou muito a questão de que a igreja ensinava sobre isso, a gente entrou até naquela discussão, será que o nosso bebezinho tinha alma, não tinha? Foi um chamado então, né? A partir de um fato, vocês foram chamados a refletir sobre essa situação. Hoje a gente tem muita clareza de tudo o que aconteceu. A gente chegou a batizar o nosso bebê no nosso coração, o batismo de desejo. A gente deu um nome para o nosso bebê, a gente não sabia se era piá ou menina. Que bonito. A gente passou a cultivar o chamar o nosso bebê, a gente chama Doce Luz. Doce Luz, rogai por nós. Todos os dias eu faço essa oração, Doce Luz, rogai por nós. E passou a ser um protetor para nós, esse nosso filho que está lá com Deus. E a partir daí, depois veio a quarta filha, a Maria, que já está com a gente. Hoje ela tem 3 anos. A partir daí veio um desejo, peraí, como é que a gente pode contribuir também com essa questão da vida? Nos habilitamos, nos colocamos à disposição e veio o convite para coordenar na Comissão Vida e Família, que é uma comissão que reúne diversos movimentos familiares, inclusive a pastoral familiar. Não só a pastoral familiar, não, né? Todos os movimentos de casais. Nessa comissão a gente coordena o tema vida, junto com o casal Afonso e Janete, que coordena o tema família. Então nós dois somos os coordenadores da comissão e eu mais com o tema vida. Hoje coordeno também um seminário anual que a gente promove em Curitiba com o objetivo de refletir sobre questões ligadas à da vida, questões éticas. Participo da comissão de bioética da Arquidiocese, junto com os padres que coordenam, enfim, estamos atuando aí nessa... Sabe o que é bonito, Paulo? Que ver um jovem, né? Nós somos jovens e estamos aí neste mundo hoje competitivo, maçante, um tanto opressor, né? Muitas vezes opressor, e ver que você tem alegria em servir, certamente despojar do seu tempo familiar, seu tempo com os filhos, né? Para servir outras famílias. Isso é muito bonito, muito forte e me lembra Papa Francisco na cultura do encontro, né? De ir ao encontro das outras pessoas e evangelizar. Certamente Deus capacitou a sua família para isso, né? Você enxerga assim também? Eu enxergo sim que Deus nos chamou, nos capacitou e a gente se permitiu capacitar, a gente se permitiu dar essa resposta positiva ao chamado de Deus em família, porque é um desafio, né? São 2 pessoas diferentes, o homem e a mulher, cada um com suas perspectivas, os filhos, né? Todos eles, a minha filha mais velha hoje já tem 15 anos, está fazendo 15 anos esse ano, também trazendo ela para essa convivência, mesmo que ela não esteja lá comigo, por exemplo, na pastoral familiar, mas ela está vendo o exemplo, né? Essa resposta que a gente deu, Everton, sim pelo serviço, sim porque a gente se percebe quase que obrigado a dar essa resposta positiva a Deus, mas também especialmente por nós, né? Porque a nossa família precisa, a gente precisa amar, né? Não foi, afinal de contas, não foi o ensinamento de Jesus? Se doar? Isso. Ir ao encontro, fazer pelo outro, é a nossa missão, né, de ser humano. Então, estamos fazendo aí. Paulo, continue sempre com esse sorriso, essa empolgação, essa motivação em servir. Certamente você vai ter uma linda carreira aí no setor público também, levando essa motivação empresarial, empreendedora para transformar essa esfera pública que a gente precisa, né? Eu finalizo o programa de hoje trazendo aqui uma mensagem do Papa Francisco. Ele recebeu no Vaticano em uma conferência empresarial e disse que a luta contra a pobreza não é somente um problema econômico. Segundo o Papa,
uma economia de exclusão e de iniquidade levou a um grande número de pessoas deserdadas e descartadas como improdutivas e inúteis. Aí entra a questão da vida que você trabalha. Seus efeitos são percebidos até nas sociedades mais desenvolvidas, onde o crescimento da pobreza e da decadência social representam uma série de ameaças às famílias e aos jovens. Isso tudo é vida, é o que você tem trabalhado e certamente você tem contribuído de uma forma enorme e grandiosa com a igreja, com a evangelização. Sucesso em tudo, Deus abençoe tua família, todos os seus projetos e empreendimentos e compartilhe aí essa ideia nova dos empreendedores católicos, viu? É isso aí, muito obrigado. Você que nos acompanha em todo o Brasil, agradeço a sua audiência, divulgue o nosso projeto, Empreendedores Católicos. Até a semana que vem.